Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa Caos, Deus está no controle. E hoje, uma apresentação especial, uma entrevistada especial. Nós temos o pastor Luiz. Pastor Luiz, seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, Elenay. Para mim é um prazer poder compartilhar com vocês, compartilhar com todos os nossos amigos, irmãos em Cristo que estão assistindo esse maravilhoso programa Caos, Deus está no controle. Eu sou o pastor Luiz Augusto, pastoreio atualmente as igrejas adventistas da Promessa, ali na Serra, mais precisamente conhecida como a igreja de Cidade Pomar e Planalto Serrano. Que Deus abençoe, que possamos ser edificados por Deus nesse período. O prazer é todo nosso, pastor. Obrigada por ter aceito o nosso convite e está preparado? Nós vamos falar sobre o ministério pessoal agora. Esquece pandemia, esquece tudo, nós vamos falar agora focado no Senhor como pastor. E a minha primeira pergunta é: como está o seu ministério? Hoje, o senhor poderia dizer, por exemplo, contar para nós um pouquinho, né? Conte para a gente aí, para todos que estão assistindo também, como está o seu ministério hoje? Eu acredito que nesse momento aqui a gente vai desenrolar um monte de coisa, né? Porque a gente que vinha pastoreando frente a frente, casa a casa, família a família, igreja. Então, devido a essa situação que a gente está vivendo no país, no mundo, a gente precisou mudar muitas coisas. E falar de ministério pessoal, isso para mim é algo muito gratificante, porque a gente pode apresentar e compartilhar com muitas pessoas como o ministério pode ser desenvolvido mesmo em meio às dificuldades. Então, o meu ministério hoje, ele mudou da água para o vinho, né? Ou seja, houve uma mudança brusca. A gente, alguns dias atrás, eu conversando com um companheiro e ele disse assim: pastor, eu fiz todos os projetos, fiz todos os planos e achei que Deus estava aprovando tudo, e de repente ele ficou meio frustrado porque achou que Deus não aprovou. E assim, a Bíblia diz que o homem faz preparação, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então, no nosso ministério, a gente continua fazendo, embora não é aquilo igreja presencial, mas a gente continua fazendo o trabalho que Deus colocou no nosso coração. E nós fomos obrigados a nos readaptarmos, né? A renovar o nosso conceito de o que é realmente o pastoreio, digo isso pelo senhor ser pastor. E a igreja não deixou de ser igreja, né, pastor? A igreja continua sendo igreja, que igreja sou eu. A igreja são todos os irmãos que o senhor pastoreia. Sim, com certeza. Mas mesmo assim, eu acho interessante, Elenay, porque mesmo diante dessa situação que a gente está vivendo, a gente, mesmo assim, a gente continua fazendo o trabalho, não desobedecendo às ordens das nossas autoridades constituídas, mas a gente procura fazer, porque quem tem ministério, quem tem o chamado ministerial para tal função, não permite que as barreiras, que as adversidades o interfiram, mas ele continua fazendo e Deus manifesta a sua graça, porque afinal de contas ele está no controle de todas as coisas. Então nós vamos para a nossa segunda pergunta. Como está a sua família? Sua família está enfrentando isso tudo como, pastor? Conta aí pra gente. Então, a família, no início, para mim, então, eu descobri uns 4 anos atrás que eu sou diabético, tipo 2, para mim foi um susto terrível saber que enfrentar toda essa situação, uma vez que eu sou da área de grupo de risco. Só que aí, no início, a gente entrou em pânico e tal, ficou naquela pressão, mas com o tempo, e aqui nada contra, eu quero deixar importante que você se focar em Deus, na palavra do Senhor, porque se você foca na mídia, se você foca nas informações, você fica muito perturbado. E a família, por sua vez, ela também fica perturbada. Mas, assim, tratando de família, eu descobri muitas coisas importantes
dentro da minha família. Eu tenho um menino de 14 anos, eu tenho uma menina de 8 anos, e a minha própria esposa me ajudou bastante a eu superar tudo isso aí. E com Deus no controle ficou muito melhor ainda. E eles entendem que o que faziam antes, né? Que era assim, olha, se arruma, vamos todos sair, nós vamos visitar o irmão tal, casa tal. E hoje, não tendo isso, eles notaram essa diferença? Eles acham o que disso? Então, não está sendo fácil. Até hoje não está sendo fácil, porque o meu filho de 14 anos, o Vinícius, ele já... Aliás, os dois sempre interagiu com a gente. No ministério nosso, no nosso trabalho, a gente visita as casas, a gente visita os irmãos, e eles também estão com a gente. A gente sai tal hora, volta tarde da noite. Eles estão acostumados com esse pique, acostumados com essa rotina, só que agora mudou bastante. Aí, aos poucos, eles estão entendendo que tudo tem um propósito e que há um tempo para todas as coisas. Mesmo porque nós entendemos, né, pastor, que quando Deus seleciona a figura masculina, o pastor para ser um pastor, o homem para ser um pastor, Deus não seleciona somente o homem, né? Ele escolhe uma família para ser uma família pastoral, né? E que influencia muito no ministério pessoal, né? Porque a gente entende isso e a gente vê também a mão de Deus em todas as famílias, claro, por que não? E mesmo sabendo que Deus separou uma família para ser a família do pastor, que não é coisa fácil, né? Então, a família do pastor, eu ouço muitas informações dizer que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Faz alguns sentidos, mas eu prefiro entender que, no caso, quando Deus chama o pastor para um ministério, Ele também prepara a esposa e os filhos. Então, meus filhos, a minha esposa tem sido uma bênção, e nós estamos enfrentando isso dentro da normalidade. No início veio um pânico, veio um medo, mas dentro da normalidade, confiando, acreditando em Deus, a gente está indo bem.
Então, nós vamos para a nossa terceira pergunta. Pastor, agora vamos... não sei nem se daria para a gente separar isso. Mas a gente vai tentar, tá? A gente vai tentar separar. Vida pastoral, vida familiar. Eu quero saber do Senhor. Quais são as suas expectativas? Como é que o Senhor está vendo toda essa pandemia? Se o Senhor tem alguma projeção para o melhor, fale aí para a gente. Como é que o Senhor, pessoalmente, o Senhor Pastor Luiz, está vivendo tudo isso? Então, falar de mim mesmo é como se... eu sou suspeito de falar de mim mesmo. Então, nesse caso... como eu estou enfrentando, como eu estou vivendo essa situação, como eu já falei anteriormente, desculpa eu repetir, mas no início eu criei um pânico, um medo dentro de mim. Mas, de repente, eu fui me adaptando a essa realidade, eu comecei a focar mais na Bíblia, na Palavra de Deus, eu comecei mais a buscar a convicção do meu chamado, do ministério pelo qual Deus me deu. Então, com isso, eu estou conseguindo administrar bem essa situação. Descobri que até alguns irmãos me chamam de Masterchef, porque eu descobri fazer algumas guloseimas. Ser útil, que bom, pastor. É isso aí, descobrindo talentos. Descobri talento e o pior não sei se foi pior ou melhor, porque os dois meninos, os meus filhos, eu coloquei em votação qual foi a melhor comida que se fez aqui dentro de casa. E aí minha filha e meu filho elogiou a que eu fiz, e aí a mulher ficou no segundo plano. Mas então, no meu caso, eu estou bem fisicamente, espiritualmente, estou bem. E estou lendo mais Bíblia, com mais projetos para no futuro. Espero ansiosamente que tudo isso cesse, para que a gente possa desenvolver de fato, de verdade, o ministério pelo qual Deus nos colocou. E quando eu pergunto assim, como você está, e quero dizer realmente como você está, é no sentido de estar se cuidando, que o senhor acabou de falar e todo mundo ouviu, todos os que estão nos assistindo ouviram e viram ele falar que é do grupo de risco, mas está se protegendo, mesmo quando precisa, porque só sai de casa quando precisa, né, pastor? Mesmo quando precisa, se protege, se cuida. E então, fazemos isso sim, com toda precaução, para não contrariar as autoridades, não contrariar os nossos líderes, pelo qual foi estabelecido por Deus para nos orientar sobre isso aí. E como eu ouvi uma frase, é melhor você sufocar de uma máscara ou qualquer coisa do que você estar morto, né? Então a gente procura manter as orientações que são dadas para nós, e a gente se cuida na medida possível. Ok. E nós estamos quase acabando, mas antes eu quero fazer ainda uma colocação aqui, pastor. Queria ouvir do Senhor uma palavra de motivação para todos nós, né? Não só para os que estão da nossa igreja, mas todos aqueles que estão aí preocupados, como é que vai fazer. Até mesmo outros pastores de outras religiões estão preocupados, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos discorrer sobre toda essa pandemia, o que é que Deus requer de nós, né? Porque nós tivemos uma mudança realmente, como o senhor falou, foi uma mudança brusca no viver pastoral e pessoal, né, pastor? E olha que o pastor é do grupo falo mais uma vez, do grupo de risco. Mas uma palavra de motivação, mesmo assim o senhor teria? Então, amigos, irmãos, irmãs, estamos chegando ao final dessa nossa reflexão. E eu quero deixar a palavra de Deus aqui para o nosso elevo espiritual. Talvez você, pastor, você obreiro, você trabalhador da obra de Deus, que durante essa situação entrou em pânico, entrou em desespero, assim como aconteceu comigo. Mas eu quero dizer que se você tem um chamado de Deus, se Deus colocou no seu coração o ministério pastoral, nesse caso, pessoalmente falando, eu quero motivar você a entender que todas as coisas têm um começo, um meio e um fim.
O final de tudo vai chegar e a gente acredita, irmã Helena, que esse final será um final maravilhoso, né? Então, ouviremos a voz do Senhor naquele grande dia, ou quando cessar toda essa situação, o Deus que a gente serve, Ele vai nos aprovar ou não, diante de tudo que a gente está fazendo, diante de tudo que a gente fez. A palavra de Deus, eu meditando no livro de Êxodo, capítulo de número... o livro de Êxodo tem umas narrativas no capítulo 35 que vai dizer, quando Deus chama os sacerdotes para cumprir o ministério, Deus dá todas as trajetórias, estabelece e fala para Moisés tudo o que deveria fazer, o que deve fazer. A gente vai ver que no meio do texto e no final, o povo de coração, ele cumpre o chamado de Deus, ele começa a exercitar. Então, para que a gente possa exercitar bem o nosso ministério pessoal, né, a gente precisa ter um coração sincero, um coração puro diante de Deus, precisa ter vontade a fazer. As barreiras, as adversidades da vida não podem ser suficientes ao ponto de interferir no seu chamado pessoal, no seu chamado pastoral. Ainda esses dias eu falei com um diácono, disse assim: nossa, os nossos diáconos ou muitos irmãos estão servindo só quando está dentro da igreja, e agora numa situação dessa muitos ficam sem servir. Portanto, servir requer de nós uma aplicação total, e não apenas porque foram impostos por alguém, foram obrigados por alguém, mas você tem que ter dentro de você algo pessoal. Deus me chamou, Deus me capacitou, Deus me escolheu para isso. E só para finalizar, o apóstolo São Paulo, ele também se preocupa com o seu ministério, quando ele diz assim, que havia um cuidado dele, um cuidado tão profundo de fazer com que o seu ministério, ou o ministério pelo qual Deus havia chamado ele, não trouxesse escândalo para as pessoas. Mas dentro dessa pandemia, dentro dessa situação, muitas pessoas, infelizmente, minha irmã, eles se envolveram nas coisas dessa vida, eles abandonaram, eles esqueceram. Muitos desses estão entendendo que não foi, não é, mas aí eu motivo a você nesta hora. Deus te chamou, Deus te escolheu, independente das circunstâncias. Viva o seu ministério pessoal, viva o seu ministério pastoral. Cuide bem das ovelhas, ainda que seja de forma virtual, ainda que seja de forma por meio de WhatsApp, de um grupo, mas sirva seu rebanho, sirva suas ovelhas. Entenda que você tem um ministério, tem um chamado, e esse chamado precisa ser feito. Do outro lado, eu concluo, quando os irmãos, os apóstolos estavam ali fazendo sinais e prodígios, ali no livro de Atos, capítulo de número 8, a Bíblia diz que um certo homem chamado Simão, ele sentiu um desejo de receber tudo aquilo que estava sendo entregue na mão daquele povo por meio dos apóstolos. Os sinais, o poder de Deus se manifestava daquela forma, e ele sentiu, ele era um mágico, ele estava então fazendo o quê? Ele ganhava com tudo aquilo. Quando ele percebeu que as pessoas começaram a aderir, né, por meio do chamado do ministério daqueles apóstolos, as pessoas começaram a aderir à pregação da palavra de Deus, as pessoas começaram a entender que o propósito de Deus para a vida deles. Aí o que acontece, irmã Helenay? A Bíblia diz que aquele rapaz, o Simão, ele invejou e ele desejou comprar o poder de Deus, comprar. De repente o apóstolo chegou e disse para ele, não, o coração dele não era bom. E aí eu quero concluir com isso, porque o poder de Deus, a graça de Deus não se vende, não se compra, ela é gratuita. Agora, Deus derramou essa graça sobre todos nós. O que a gente precisa fazer? É viver essa graça de Deus, porque independente de estar dentro da igreja ou não, Deus manifesta a sua graça da mesma maneira nas nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe e que você possa valorizar o teu chamado, o chamado pessoal, o chamado pastoral. Obrigada, pastor. E aí,
É o que nós vamos realmente estar utilizando dessa palavra, pastor. Que a graça de Deus é de graça, né? Agora o coração puro precisa ser feito a minha parte, verdade. Realmente, você, eu, todos nós temos a nossa vida pessoal para cuidarmos também. E precisamos ser sinceros diante do Senhor, realmente. Amém? Vamos à oração, né? Eu convido o pastor agora a fazer essa oração conosco. Ore por todos nós, pastor, por aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo neste momento, para que Deus derrame a sua graça, que é de graça sobre as nossas vidas. Não foi de graça, porque foi um preço muito alto, mas sobre nós ela veio de graça, que é um favor imerecido. Graça é isso, favor imerecido do nosso Deus. Pois é, oremos, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. E você que está em casa, você que está nos ouvindo neste momento, talvez você, pastor, você que tem um chamado pessoal, um chamado ministerial, você valorize, né? Tenha o seu coração sincero, seu coração puro diante de Deus, para que o Senhor derrame sobre ti, sobre o seu ministério, a graça do Senhor. Você, ovelha, você, meus irmãos, minhas irmãs, que às vezes ridiculariza o seu pastor, massacra o seu pastor, às vezes não entende, né, que o pastor também é humano, também é ser humano, mas nós vamos orar para que Deus derrame graça sobre todos nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, é com alegria, Deus, que nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedeu neste momento, de poder, ó Deus, estar diante desta rede social, trazendo a sua palavra, trazendo o seu conforto, trazendo a sua alegria, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor abençoe a vida de todos os organizadores deste programa. O Senhor está no controle de todas as coisas. Em meio aos caos, em meio às dificuldades da vida, o Senhor tem preparado pessoas, o Senhor tem usado pessoas para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Independente, ó Deus, de estarmos com os nossos templos fechados, as nossas igrejas fechadas, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Em meio à pandemia, o Senhor está no controle de todas as coisas. Oramos, meu Deus, pela vida deste pastor, oramos, ó Deus, pela vida deste irmão, desta irmã, desse nosso amigo, dessa amiga. Faz ele entender, faz elas entenderem que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Nós estamos finalizando, né, esse programa. Muito obrigada, pastor, pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Deus te abençoe, abençoe a família, o seu ministério. E realmente é aquilo que o Senhor falou. Cada um tem um chamado, precisa entender esse chamado, porque Deus está no controle e é Deus quem chama e capacita. Amém? E agora nós vamos de música. E essa música que nós vamos ouvir agora fala muito aos nossos corações, porque ela diz: venha o Senhor minha vida oferecer. Isso é muito pessoal, né? Eu ofereço a minha vida ao Senhor. E nós vamos de música agora. Como oferta de amor.
Obrigada, pastor Luiz. Obrigada por ter aceito esse convite. Estamos finalizando, estamos chegando ao final de mais um programa Caos, Deus está no controle. Esse é o 5º programa da série Caos, Deus está no controle. Obrigada a você que esteve aí conosco, nos assistindo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixa seu joinha lá, dá seu like lá, tá bom? E Deus abençoe. Tchau, tchau.